Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Como Ficar Craque em Matemática. Nesse programa, nessa série, você vai encontrar conteúdos em formato de videoaula, né, como essa, para contribuir para esse objetivo, que você fique craque em matemática. Para quem ainda não me conhece, não conhece o canal, sou o Ivan Basílio. Na aula de hoje, como está na tela, nós vamos ver sobre equações, uma aula bem bacana. Já quero aproveitar para convidá-lo a se inscrever no canal, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, ou seguir, se for no Facebook, né, seguir a página. Se você gostar, deixa um gostei no YouTube, um like no Facebook, ou em alguma outra plataforma que você pode estar vendo essa aula. É muito, muito importante para mim e é um momento que você tem a chance de ser protagonista nesse processo, né? De dar a sua opinião sobre a aula, contribuir com sugestões para novos temas, para que eu faça outras aulas para vocês. E a ideia é que vocês consigam aprender matemática de uma forma diferente e principalmente que gere resultados para vocês. Então vamos lá para a aula, pessoal. Começando, queria falar um pouco para vocês sobre o que é essa parte da matemática, essa matéria dentro da matemática chamada equações. Então eu coloquei aqui 3 tópicos para me ajudar a explicar sobre equações. Primeiro ponto é qualquer fórmula que, assim, a maioria das fórmulas, pelo menos que a gente conheça, elas são compostas por equações. Por exemplo, em física, você que já estudou física, a física ela é composta diversas vezes por fórmulas para ajudar a entender fenômenos naturais, né? Ou descrever esses fenômenos. Por exemplo, eu lembro de uma fórmula que a gente usava no cursinho, que o professor, ele, ele falava que pra gente, é engraçado que pra gente lembrar dessa fórmula, que era velocidade vezes massa ao quadrado. Então, por ser ao quadrado, que significa que duas vezes, que são duas vezes, então ele falava que era para lembrar duas vezes, que tinha duas vezes o v. Então, ele falava que não, era velocidade vezes tempo ao quadrado. Então era vovô tatarado. Que é duas vezes o v e duas vezes o t. Vovô tatarado. Velocidade vezes tempo ao quadrado. Então é uma fórmula constituída por equações. E, e para que serve, né? Esse tipo de fórmula? Para analisar situações. Como eu dei o exemplo da física, mas a gente vai ver melhor pro restante da aula, né? Perdão, para o restante da aula. No restante da aula que em diversas, às vezes a gente pode até usar uma equação e nem perceber. Usa sem perceber. Sem contar que, meu, é muito tranquilo. É muito tranquilo. Vocês vão ver que eu entendo. Não estou tirando aí o, não sei se a palavra certa é mérito, mas o que eu quero dizer é que quando alguém tem dificuldade com qualquer área da matemática, eu entendo. Eu já passei por isso.
por mais que eu sempre gostei de matemática, eu lembro que no começo não foi fácil, porque a matemática, na verdade, ela é prática, e no começo, quando a gente começa em um trabalho novo, quando você começa a fazer algo novo, no começo, qualquer pessoa, é do ser humano, é difícil até a gente se acostumar. Mas é tudo questão de costume, assim é a matemática, é questão de prática, não desistir, acostumar e ir progredindo. E não tem como fugir de equações porque é um dos fundamentos da matemática. E não só da matemática, né? É utilizado em outras áreas do conhecimento. Mas ela é muito tranquila, é bem simples, e até gostoso, porque é uma área que você vê o resultado ali rápido e conforme você vai fazendo. Eu lembro que quando eu estudava, agora conversando, falando a respeito com vocês na aula, eu acredito que eu cheguei a ver mais de uma vez, mas eu lembro que os professores, a professora de matemática no ensino fundamental, eu tive, se eu não me engano, eu só tive professora. Agora que eu parei para pensar, só tive professoras, né, de matemática no ensino fundamental. Excelentes professoras, inclusive. Elas passavam muito rápido por equações. A gente vai ver também que existe equação de primeiro grau e segundo grau, né? Então, eu lembro que se dava mais ênfase para equações de segundo grau, por ser mais complexa. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Com licença, como de costume, né, dar aquela molhada na garganta aqui. É só começar a falar que, enfim, dar aula que dá aquela irritada. Ainda mais que hoje está frio. Agora são 7h03 da manhã. Se eu estiver sussurrando, pessoal, a exemplo da última aula, me desculpe que ainda está cedo, né? Para não incomodar ninguém. Então, eu ficava pensando, pô, passou muito rápido por equações, é tão gostoso. Vocês vão ver. Vamos continuar a falar um pouco mais a respeito. Que eu coloquei qual é a diferença entre x e y. Porque agora que eu parei para pensar que ficou até um trocadilho, né? X e y, na verdade, x representa a equação de primeiro grau e y é de segundo grau, e nas equações a gente utiliza variáveis, né? Então, uma brincadeira, né, entre aspas, essa frase, ela é uma equação. X e y pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, no caso aí, foi utilizada para representar a equação de primeiro e segundo grau. Basicamente, a equação do primeiro grau, ela não tem não tem nenhum número elevado a nenhuma potência. Já de segundo grau, é, ela é elevada ao quadrado, né? Ela vai ter variáveis, uma ou mais, se eu não me engano, uma pelo menos que seja elevada ao quadrado. Então, basicamente, essa é a diferença. Então, a do segundo grau ela é mais complexa, mas super necessária, né? Por exemplo, uma aula que a gente já viu a respeito de fórmula de Bhaskara, que utiliza a equação do segundo grau, né? Deixa eu ver. Certo. Então, por que que vale a pena investir? Quando eu digo tempo e dinheiro nisso, né? Tá totalmente relacionado. Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar, tudo tem um preço. Por exemplo, a pessoa não se preocupar com não investir, né, tempo, atenção em determinada área no presente, pode representar que no futuro ela tenha que dar atenção para aquela área e gastar dinheiro, né? Por exemplo, então dá aquela impressão de que economizou, mas pode ser que por um tempo, eu não corto o meu cabelo, eu vou ficar um mês sem cortar o cabelo, mas
no outro mês eu vou precisar cortar. Só para dar um exemplo, né? Então, é importante só, assim, pode ser que tenha mais motivos, mas eu pensei nesses três que, que já dá pra gente conversar bem a respeito. Então, o primeiro motivo é que a, a equação ela vai servir para a análise de qualquer tipo de variação. E no nosso cotidiano, seja na área profissional, nos estudos ou no dia a dia mesmo, a gente tem situações de variação. Por exemplo, o cálculo do salário, ele tem situações que pode ter ali valores variáveis, né? Na hora de saber quanto que vai ser gasto de combustível no mês, vai depender da quantidade de distância percorrida pelo automóvel. Então, para a gente fazer projeções no dia a dia, a gente, às vezes até mesmo sem perceber, utiliza equações. E, além disso, por fazer parte basicamente de um fundamento da matemática, a, as equações, elas, em algum momento, você vai se deparar com a equação. Então, se você não, por exemplo, vamos supor que você não investe tempo, consequentemente dinheiro, para aprender equação agora. Em algum momento lá na frente, você pode ser que, é muito provável que tenha que investir tempo e talvez até mais dinheiro do que se você aprendesse agora a equação. Você já estaria se preparando para uma situação que é bem provável que aconteça. Então, basicamente, são três motivos que eu encontrei para introduzir essa discussão, mas eu convido vocês a deixar nos comentários aí se vocês concordam ou não. Se vocês têm, caso vocês concordem, até mesmo se vocês têm outros pontos que não foi dito, que você entende que sejam importantes para que você tome, você que eu digo assim, todos nós, né? Que a gente, enquanto estudante, aprendiz, toma essa decisão de investir em aprender equação. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, três objeções que podem surgir no momento de aprender equações. Vamos conversar um pouco a respeito delas. Então, eu já vi, até foi uma situação que foi um show de stand-up, não é uma brincadeira, mas realmente eu já pode acontecer de a pessoa ter esse tipo de dificuldade, que é realizar cálculos que envolvam letras. No show de stand-up, o artista, né, o comediante, não sei se refere dessa forma exatamente, mas ele até brincava que assim, pô, a matemática ia bem, até colocar em letra no meio, quem que teve essa brilhante ideia, algo do gênero, né? Então, na verdade, a letra, ela é a representação de uma grandeza, um número, uma quantidade desconhecida. Então não tem problema. Até eu fiz um outro trocadilho sem sem perceber, não tem problema, né? Porque a gente resolve problema na matemática, mas não tem problema ter letra porque é tranquilo. A matemática é assim, é só você entender. A partir do momento que você entende a primeira vez e você consegue reproduzir ali, tenta mais uma vez e consegue fazer uma outra parecida e depois uma outra parecida, aí já era. Vai desenrolando, né? Desenvolvendo.
Uma possível objeção também comum é que não faz sentido, tanto equação quanto matemática, que é o que é chamado de abstração, né? Tem duas formas de você, basicamente, né? No meu ponto de vista, de você encarar a matemática. Você imaginar, associar com alguma situação, com alguma grandeza, que é basicamente abstrair, né? É legal, tem pessoas que preferem aprender dessa forma e até ajuda na hora de assimilar os conceitos e as nomenclaturas. Eu sempre, desde criança, sempre tive mais facilidade, tendência de aprender praticando. Porque aqui, eu lembro que tinha uma situação, na época que eu era criança, e agora eu vou deixar escapar aí, vou dar indícios de qual idade eu tenho. Tô brincando, pessoal, não tenho problema em falar a minha idade. Nunca tive, tenho 37 anos. Então, nos anos 90, era até muito difícil de você conhecer alguém que tinha linha telefônica, que gerar internet. Apesar da internet, se eu não me engano, que eu me lembro, ela nos Estados Unidos no início dos anos 90 ela já era popularizada, já tinha sido assim, eu lembro de filme de 94, de pessoas passando e-mail, mas antes, em 92, 90 já era popularizada, até porque, se eu não me engano, ela é dos anos 70, né? Foi desenvolvida pelo exército, se eu não me engano, dos Estados Unidos. Mas enfim, como não tinha, perdão, vi um estrondo aqui, parei para ver se é trovão. Amanheceu meio frio hoje. Mas desculpa, pessoal, saí do foco. Mas enfim, para dar esse exemplo, deixa eu lembrar aqui que eu tava falando mesmo. Sobre. Ih, pessoal, esqueci. Tá, não faz sentido. Olha, que pena. Esqueci, mas enfim. Questão de não fazer sentido. Ah, lembrei. Eu tava falando por que eu aprendo na prática. Um exemplo que eu ia dar. Quando eu era criança, a gente queria aprender. Eu jogava videogame, né? Era Mega Drive e tinha uma senha para aparecer jogadores novos, sabe, no Mortal Kombat secretos, que eles não apareciam normalmente. Se não me engano, era o Sub-Zero. Tinha um outro que era o novo Saibot, que era como se fosse um Sub-Zero. Perdão, pessoal. Eu ainda não dormi. Desculpa. Não é que eu estou entediado com ela, não. Eu gosto muito de, de fazer essas aulas com vocês, para vocês. Então, e eu lembro que às vezes um colega falava assim, ô, me fala a senha aí para eu fazer. Eu falava, eu não sei, eu não lembro, eu sei fazer, sabe? Fazer um movimento com os dedos lá, apertar as teclas na sequência. E a gente via em revista, por isso que eu tava falando de internet. Que na época a gente não olhava na internet, comprava a revista, e aí na revista vinha a senha, e eu olhava na revista e ficava lá reproduzindo a senha. E de tanto fazer aquilo, chegou uma hora que eu não precisei mais de olhar na revista, já tinha decorado, só que eu não decorei na cabeça, eu decorei o movimento. Isso representa a forma que eu tenho mais facilidade de aprender, por repetição. Inclusive o meu método que eu desenvolvi para conseguir aprender matemática depois, quando eu tive bloqueio em matemática, a retomar a matemática é esse. E com tudo na minha vida é assim, eu pratico até eu assimilar e aquilo ficar intuitivo. Então, como eu havia comecei nesse raciocínio, como eu havia dito, tem duas formas de você aprender matemática. Você
sabe, imaginando a respeito, ou simplesmente você praticar. Muito, muito. Lógico que você vai pensar um pouco a respeito, mas eu não me prendo nisso. Você pratica, então aquilo vai ficar intuitivo, vai chegar uma hora que você vai entender e aí vai até pensar melhor sobre aquilo. E já relacionado a isso vem a outra objeção, que é, eu não gosto de matemática. Eu já ouvi isso diversas vezes na minha vida, desde criança. Mas eu entendo que matemática vai muito com relação a isso que eu acabei de falar. Quando a pessoa entende a primeira vez e faz, ela, meu, que legal, eu consegui fazer. E aí quer fazer de novo, de novo, de novo, de novo. E isso com várias coisas, sabe? Videogame, aquele jogo que você vê que você é bom nele. Aquele esporte que você vê que você desempenha melhor, bem. Perdão, pessoal. Você vai querer, vai querer fazer mais. Desculpa, eu parar. Vou tomar água, pessoal. Obrigado. Então, eu vejo dessa forma. São objeções que, assim, é questão, quando você começar a fazer e fazer certo, você vai pegar gosto. Então, não, na maioria dos casos, a pessoa deixa essa objeção de lado, que é eu não gosto de matemática. Então, por onde que eu começo na hora de resolver uma equação? Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é o conceito de equilíbrio. A equação nada mais é que você equilibrar os dois lados dela, né? Onde o meio, vamos imaginar uma balança, o meio é o sinal de igual, então os dois lados têm que estar equilibrados. Esse é basicamente o conceito da equação. Vamos entender um pouco melhor. Então, como que eu, de fato, faço uma equação? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês dessa equação que é 3x, aliás, perdão, 30 vezes o x é igual a 90 vezes 2. Como que eu começo? Como que eu começo fazendo? Primeira coisa que a gente tem que entender é o x é a incógnita, é a variável. Eu preciso isolá-lo para saber qual é o seu valor nessa equação. Então eu isolo x basicamente da seguinte forma: vai ficar o x de um lado só e do outro vai os números. O contrário da divisão, da multiplicação é a divisão. Então, se o número está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, ele vai inverter, vai para o outro lado. E com isso nós vamos encontrar o valor de x, que é o que equilibra essa equação. Então, basicamente, 30 vezes x vai ficar 30x e 90 vezes 2 vai ficar 180. E 2 vezes 9 é 18. Então 2 vezes 90 é 180. Isolando o x, o 30 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então x ficou igual a 180 sobre 30. E, por fim, dividindo 180 por 30, como o 3 ele cabe 6 vezes dentro do 18, então o 30 cabe 6 vezes exatamente dentro do 180. Porque 5 vezes, se 10 vezes o 30 é 300. Desculpa, pessoal. Estava preparando a aula, não dormi. E agora tô aqui, mas espero que vocês me desculpem, por favor. Lógico, é o direito de vocês. Mas perdão por ter ficado ficar abrindo a boca, mas enfim, continuando. Se 10 vezes o 30 é 300, então a metade de 300 é 250, que representa 5 vezes o 30. Então, se
5 vezes o 30 é 150, mais 30 é 180. O x é igual a 6, porque o 30 cabe 6 vezes dentro do 180. Então, 180 dividido por 30 dá 6. Vamos supor que eu tenho 180 maçãs para dividir para 30 pessoas. Cada pessoa vai ficar com 6 maçãs. Tá vendo como é simples, pessoal? É bem tranquilo. Não tem. Olha que gostoso. Olha que conta gostosa de fazer. Não tem problema ter número ou ter letra no meio do número. Então, quer dizer, vamos entender agora o conceito de equilíbrio. E já que eu achei o valor de x, que é 6, vamos substituir lá na equação lá em cima para ver se realmente essa equação é equilibrada, se realmente o 30 vezes x é de fato igual a 90 vezes 2. Olha como a matemática é sensacional. Se eu colocar o 6 no lugar do x, porque o valor do x é 6, então 30 vezes o 6 é igual a, se 10 vezes o 6 é 60, 3 vezes o 60, 60 mais 60, 120, mais 60, 180. Então quer dizer que do lado esquerdo, para quem está olhando para a equação, deu 160. É igual a 2 vezes o 90. Como 2 vezes o 9 é 18. Desculpa, pessoal. 2 vezes o 90 é 180. Então realmente está correto. Essa equação ela é realmente uma igualdade. 180 é igual a 180. Olha que bacana, olha que legal. Vamos continuando. Como eu cheguei nessa conclusão? Como eu disse um pouco já no começo da aula, foi um método que eu encontrei para conseguir aprender de fato. Eu vou falar aqui bem francamente para vocês. Eu sou uma pessoa assim que, como se eu pegasse no tranco, sabe? Eu gosto de estudar, sempre gostei. Assim, gosto de aprender, mas para tudo, até jogando futebol, as jogadas, quando uma jogada minha que sai bem, é quando eu driblo primeiro e pego no embalo, aí eu já cheguei a driblar o time todo, em modéstia à parte. O time todo no modo de dizer, né? Já deve ter acontecido, mas sempre gostei de driblar, já driblava mais de um. Jogando na rua, né? O futebol de salão. Então, cheguei nessa conclusão porque, sabe, de tudo isso que eu falei para vocês, porque foi o que eu pratiquei e é o que deu certo para mim. E eu creio que, com certeza, se vocês colocarem em prática, assim, se você gosta de assimilar, de abstrair, como a gente diz, de imaginar, de relacionar os conceitos que você aprende de matemática, é ótimo, vai complementar. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho dificuldade até hoje em guardar alguns termos. Ah, o que é quociente? O que é dividendo? O que é divisor? Será que é a parte de cima ou de baixo? Ah, tem que tirar a dúvida. Geralmente, quem associa já guarda melhor. Mas em compensação, se você praticar o poder da prática, porque praticar é plantar, e essa é uma lei irreversível universal que Deus colocou. O que a gente planta, a gente colhe. Então, foi assim que eu cheguei nessa conclusão desse modo de ver, né? Matemática e equações, que é o que a gente está tratando nessa aula. Então, se eu me lembro de alguma história em que foi importante, né? Lembro na segunda série, a gente tinha uma professora que ela era bem exigente, ela dava lição de casa todo dia.
E, como eu disse, eu tinha uma certa dificuldade. Eu lembro que ditado eu ficava para trás, eu sempre fui tímido, então eu tinha vergonha de perguntar para ela. Às vezes o pessoal que estava sentado perto de mim estava conversando, não conseguia perguntar também. Quando ela passava a lição na lousa, demorava para copiar. Já aconteceu várias vezes de essa professora ou outros professores, outras professoras apagarem a lousa e eu não ter terminado de copiar. Mas eu me esforcei, sempre procurei me esforçar e me dedicar e assim praticando, repetindo. A lição de casa me ajudou muito, repetindo, repetindo, repetindo. Às vezes eu fazia lição de casa com medo de ela brigar se eu não fizesse, e aí repetindo, repetindo, repetindo. Foi quando eu comecei a ter êxito. Então, a primeira série, não sei se você lembra, a primeira série é mais um reconhecimento da escola. Na segunda que o negócio começa a pegar. Na terceira já fui um pouco melhor, mas aí na quarta eu colhi os frutos, na quarta série. Que eu comecei a plantar com 7, 8 anos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quero agradecer a você, principalmente que ficou até aqui. Mas eu sei que não conseguiu assistir até o final. Quando você chegar aqui também, parabéns e muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês. Quero novamente convidá-los a algo que é muito importante para mim e agora você vai ser muito, mas muito, muito importante mesmo para esse projeto, para essa aula, que é levar matemática para as pessoas para aprenderem de uma forma diferente, uma forma que vocês consigam realizar os objetivos de vocês, porque a matemática eu sei que ela pode ser uma chave para abrir muitas portas, alguém que quer passar em um concurso, em uma faculdade, ou simplesmente que teve bloqueio com matemática, mas sempre quis aprender, sempre matemática chamou atenção. E eu quero trazer cada vez mais conteúdos bacanas, legais, que vocês gostem, que sejam úteis para vocês. Então peço que quero te convidar, né, que por favor deixe seu comentário, curta, compartilhe, sabe, com as pessoas que você conhece, que você entende que pode ser útil essa aula para elas. E se tem alguma coisa que você não gostou, quer deixar um comentário, uma sugestão, até mesmo você quer colocar não gostei no YouTube, não tem problema, tudo isso ajuda, porque aí eu vou melhorando. No mais, pessoal, é desejar ótimos estudos para vocês. E é isso. Um abraço. Tchau.